Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu resolvi trazer um tema, um assunto que está o tempo todo ao nosso redor, só que muitas vezes acaba passando batido, a gente nem percebe o próprio ambiente que a gente vive. Então, muito mais do que só a estética ou a decoração, o espaço onde a gente mora, trabalha, circula, né, todos os dias, usa para estudar, tudo isso molda o nosso humor, nosso foco, nossa concentração, saúde mental e até os nossos comportamentos. Então, é muito curioso que em algumas vezes a gente sente que tem alguma coisa que não está legal, que está desalinhada, mas a gente não consegue identificar que pode ser de fato o ambiente que está pedindo uma mudança. Então, é com o tema o impacto do ambiente no comportamento humano que hoje nós vamos colocar a terapia em dia. Então vamos começar falando do porquê é tão importante levar em consideração esse assunto. Por que o ambiente importa tanto? A psicologia ambiental ela já vem estudando isso há décadas. O espaço físico influencia diretamente no nosso comportamento. A luz que entra pela janela, por exemplo, muda o nosso humor. O barulho externo ou interno afeta a nossa concentração. A disposição dos móveis pode nos deixar mais agitados ou mais tranquilos, sabia disso? Até a cor das paredes pode influenciar a nossa criatividade ou até no nosso sono. Então, isso já é um pouco mais conhecido. Normalmente, as pessoas, inclusive, utilizam desse conhecimento, até da cromoterapia, para pintar algumas paredes específicas. Então, alguns quartos com cores mais claras, com cores mais azul, verde, cores mais tranquilas, né? Até para promover um sono mais leve. E isso não é só uma questão de gosto pessoal. Tem uma ciência por detrás, tem muito estudo envolvido. Então, já existem diversos estudos que mostraram que ambientes com luz natural aumentam a produção de serotonina e melhoram o nosso humor. Eu acho que isso é meio que senso comum já, né? Conhecimentos gerais. É claro, né? Porque a luz solar ela está diretamente ligada ao nosso ritmo circadiano. Então, a luz natural de manhã ajuda a regular o nosso relógio biológico, melhora a qualidade de energia e disposição ao longo do dia e melhora e equilibra o sono à noite, porque aumenta a nossa produção de serotonina, melhora também e estimula a endorfina, então reduz o nível de estresse, reduz a nossa ansiedade, então melhora a qualidade de vida de modo geral, diminuindo inclusive o risco de depressão sazonal. Outro ponto importante que esses estudos mostram é que o ruído constante, mesmo que baixo, eles reduzem a capacidade de concentração e aumentam os níveis de estresse. Eu, por exemplo, me sinto extremamente incomodado quando o ruído é constante. Se é um barulho esporádico, normalmente isso não me incomoda, mas quando tem um ritmo constante, mesmo quando aquele barulho para, parece que ele permanece na minha mente do mesmo jeito, no mesmo ritmo, na mesma frequência. Não sei se você já passou por essa experiência em algum momento, mas isso tira totalmente a atenção, acaba prejudicando muito e elevando os níveis de estresse. E espaços com elementos naturais, como plantas, madeira, água, pedras, tudo que remeta à natureza de modo geral, ativam o sistema nervoso parasimpático que ajudam a relaxar. Então, só para ficar claro, sistema simpático é o que aumenta os níveis de nervosismo, de estresse, de ansiedade. O sistema nervoso parasimpático é o que vai diminuir, tá? Então, quando ativa o sistema nervoso parasimpático, está reduzindo os níveis de estresse e melhorando a nossa capacidade de relaxar. Cores quentes como vermelho, laranja, amarelo vão, obviamente, aumentar os estímulos. Então, aumenta o nível de disposição, de energia, de vivacidade, né? Então, os tons frios, em contrapartida, como o azul, verde, o violeta, índigo, né? Que é um azul um pouquinho mais escuro, tendem a acalmar. Lembram que eu falei sobre isso nas cores das paredes? Em algumas mostras e exposições de arquitetura e design que eu já tive a oportunidade de visitar, eu já cheguei a ver ambientes que foram desenhados para serem quartos com cores muito fortes, por exemplo, vermelho sangue, vinho,
bordô, tapetes pretos, cores muito escuras, muito fortes, quentes. Para uma mostra, né, uma exposição, talvez até seja visualmente chamativo, mas para viver dentro desse quarto, eu acho que não é a melhor das opções. Então, sempre levar em consideração o que é que você quer transmitir dentro desse cômodo, desse ambiente. Se é um quarto para descansar, para relaxar, obviamente que cores quentes, fortes, como vermelho, vinho, amarelo, laranja, não vão ser uma boa opção. É só você lembrar das cores do McDonald's. Quando você vê aquilo, principalmente numa rodovia, você já, pum, olha para aquela placa, porque chama a sua atenção, desperta a sua curiosidade, desperta o seu interesse e a fome também, obviamente. Então, eu acho que dentro do quarto não é, de fato, uma boa opção ter cores tão chamativas. E tudo isso que eu mencionei até agora, a luminosidade, a questão dos ruídos, os elementos naturais, as cores, tudo isso faz parte do que hoje se chama neuroarquitetura. É uma área da arquitetura e da neurociência para criar espaços que favorecem o bem-estar. Eu não vou me aprofundar tanto nessa parte de neuroarquitetura, até porque não é minha especialidade. Em algum momento pode ser que a gente bata um papo mais aprofundado sobre isso, mas nesse episódio a gente vai se apoiar num conhecimento que veio muito antes da ciência moderna, que é o Feng Shui. O Feng Shui é uma filosofia chinesa milenar que foi desenvolvida de forma empírica, ou seja, através de observação. Ela entende que a energia do ambiente influencia diretamente a nossa energia interna. Então, antes da gente continuar, é muito importante que eu destaque aqui o seguinte: existem diversas escolas de Feng Shui. Por escolas, eu estou falando sobre linha de pensamento, tá? Então, por exemplo, dentro das mais tradicionais, existem as chamadas escola da forma e escola da bússola. E tem outras abordagens também. Dentro das mais modernas, tem a mais conhecida, que é a chamada escola do chapéu preto, que apesar do nome não tem nada de sombrio, tá? Na escola do chapéu preto, que é a linha que eu trabalho, que eu estudo, a análise do mapa energético da casa é feita sobre o Baguá, que é composto por 9 guás ou 9 setores da vida, que são espiritualidade, trabalho, amigos, família, criatividade, prosperidade, sucesso e relacionamentos. Então, por que eu estou falando sobre essas questões todas? Porque se eventualmente você conhece o Feng Shui através de uma outra escola, de repente eu vou falar alguma informação aqui e você vai entender que, opa, não é bem assim. Calma, porque talvez a gente esteja falando sobre linhas diferentes, escolas diferentes, beleza? Então aqui eu vou me apoiar sobre a linha do chapéu preto. E só a nível de curiosidade, de conhecimento, a escola do chapéu preto foi popularizada aqui no Ocidente por volta da década de 1980 pelo mestre Thomas Lin Yun. Ele basicamente adaptou os conhecimentos do Feng Shui oriental para a nossa cultura, que é bastante diferente. Então, se você for comparar o estilo de casa, de moradia que a gente tem aqui e de uma casa puramente chinesa, é completamente diferente. Então, não fazia muito sentido trazer o conhecimento daquela forma e tentar aplicar em tipos de construções diferentes. Então, o que ele fez? Adaptou o conhecimento aqui para a nossa cultura, para a nossa região. E só fazendo uma ponte, né, costurando algumas informações, a mesma coisa aconteceu com o Reiki. Só vamos fazer um abre parênteses aqui rapidamente. O Feng Shui veio da China, o Reiki veio do Japão. Da mesma maneira, culturas muito diferentes da nossa. Quando chegou aqui, o mestre Thomas Lin Yun adaptou o Feng Shui para o Ocidente e a Hawayo Takata, mestre em Reiki, adaptou o Reiki para a cultura ocidental porque era muito discrepante. Então, olha, eles foram muito sagazes e muito inteligentes. Bom, mas voltando então. Além da aplicação do Baguá, no Feng Shui a gente se baseia na aplicação do equilíbrio dos 5 elementos, que são fogo, água, terra, madeira e metal. Ah, mas não era fogo, água, terra e ar? Calma que antes que isso dê um nó na sua cabeça, gere confusão, eu preciso explicar que eles são princípios
diferentes. Não é o mesmo utilizado, por exemplo, na classificação dos signos, que aí sim são 4 elementos: fogo, água, terra e ar. São coisas separadas e diferentes, tá? Então, são coisas distintas. No Feng Shui, o princípio dos 5 elementos tem o que a gente chama de ciclo de geração e ciclo de controle ou de inibição, tá? Então, seria a construção e a destruição, ou geração e inibição, tanto faz. Então, o princípio é basicamente o seguinte: a água fortalece a madeira, que a madeira absorve os nutrientes através da água. A madeira é usada para a geração do fogo. Então, a gente coloca fogo na madeira para fazer uma fogueira, por exemplo. O fogo vai queimar essa madeira e vai gerar resíduos. Esses resíduos vão voltar para a terra. Da terra surgem os metais, e os metais vão abrindo canais subterrâneos para a geração da água. No controle, a gente tem o seguinte: a água apaga, obviamente, o fogo derrete o metal corta a madeira em forma de ferramentas, a madeira consome os nutrientes da terra e a terra é usada para represar o fluxo da água. Tá, mas então como que a gente aplica esses 5 elementos no Feng Shui? Obviamente que você não vai fazer uma fogueira no meio da sua sala para ter o elemento fogo. A gente usa representações. Eu vou dar só alguns exemplos. Falei sobre a questão da luz. A luz, tanto natural como artificial, podem ser utilizadas como representações do elemento fogo. Vidros e espelhos, além de outros objetos, podem representar a água. Objetos de metal, obviamente, vão representar o metal. Objetos de cerâmica podem representar a terra. E, claro, as plantas são uma boa representação da madeira. Tem muitas outras representações, então dá para decorar a casa tranquilamente usando o Feng Shui e deixar tudo com muita elegância, com muita classe. E outro ponto muito importante na escola do chapéu preto é a intenção, ou seja, por que você usou esse elemento? Qual a sua intenção ao colocar essa decoração? Tem que ter um propósito, um motivo. Então, essas escolhas são muito importantes. Por que colocar essa ou aquela decoração? Por que usar essa ou aquela distribuição de móveis, de cômodos, de cores, de objetos? Porque quando você concilia o Feng Shui com a construção de um imóvel, você pode eventualmente evitar alguns cômodos em lugares que não são tão favoráveis. Então, até mesmo a distribuição dos cômodos pode ser algo muito favorecido pela técnica do Feng Shui. E para a aplicação da técnica, tem alguns princípios básicos que são muito importantes e fazem toda a diferença para a análise do ambiente e para o equilíbrio das energias. Então vamos lá, o primeiro deles, que eu acho que é um dos mais importantes, é evitar bloqueio de fluxo. Então o que é isso? Por exemplo, móveis que impedem a passagem, portas e janelas que não abrem totalmente, então ou porque está emperrada, ou porque tem algum objeto atrás. Eu já vi lugares que a porta abre e atrás da porta tem, por exemplo, um armário ou um cabideiro ou alguma coisa que impede que a porta abra 100%. Isso atrapalha o fluxo de energia. Portas e janelas que rangem ou que estão emperradas precisam ser corrigidas, tá? Isso daí gera bloqueio de fluxo. Então, se você tem na sua casa, já providencia isso o mais rápido possível. Outra coisa que gera bloqueio de fluxo é a distribuição da mobília. Mesmo que ela não obstrua, que ela não bloqueie totalmente a passagem, se ela impede o bom fluxo de circulação dentro do cômodo, já é considerado um bloqueio. Sabe aqueles cômodos, por exemplo, sala de estar que tem muita mobília e para andar lá dentro você tem que ficar fazendo meio que um zigue-zague, ficar desviando de coisa. Parece um labirinto, né? Você anda um pouquinho, desvia de um sofá, anda um pouquinho, desvia de uma mesinha de centro. Tudo que você tem que ficar costurando muito dentro de um ambiente, de um cômodo, já é considerado um bloqueio de fluxo. Outras formas bastante comuns de bloqueio é quando você abre a porta de um cômodo ou pior ainda, a porta da entrada da sua casa e dá de frente com uma parede de um corredor estreito.
Ou um móvel, por exemplo, lateral de guarda-roupa, isso é muito comum em quartos, né? Então você abre a porta do quarto e dá de frente com a lateral do guarda-roupa. Tudo isso impede o fluxo de energia. E por falar em entrada da casa, esse também é um princípio muito importante. Tem que cuidar muito bem dessa região, que é a boca da casa, né? Então é por onde entra todo o, entre aspas, o alimento, né? Então é a energia que vai entrar por ali. A gente fala que a porta é a boca e as janelas são os olhos da casa. Então, por onde entra essa energia tem que estar muito bem cuidado. Imagina que a energia, ou no Feng Shui a gente chama de Qi. No Reiki é Ki, com K, porque é do Japão. Na China é Chi, C-H-I. Então imagina que a energia Ti é uma jovem senhora muito elegante. Então a gente vai chamar ela de senhora Ti. Então quando ela chega na sua casa, você tem que convidá-la para entrar e circular dentro da sua casa. Então a porta principal é extremamente importante, ela nunca deve estar obstruída. Então, pelo amor de Deus, não deixa sapato atrás da porta de entrada, não coloca armário, não coloca móvel, não pendura bolsa atrás da porta de entrada de forma que impeça a abertura total. E principalmente, se tiver emperrada ou se tiver, pior ainda, né, inutilizada, corrija isso. Tem muita casa que eu vejo por aí, ou até apartamento, que a porta que foi projetada para ser a principal fica de enfeite, porque se fechasse aquela porta, não ia perder em absolutamente nada, porque usam muito mais a porta da cozinha ou a dos fundos para entrar e acaba prejudicando o fluxo energético. Então, se a porta principal não está sendo usada, precisa ser utilizada. Ou, na pior das hipóteses, se realmente não faz nenhum sentido usar aquela porta, tem que fechar com tijolo. Tem que chamar o pedreiro, arrancar tudo, tapar com tijolo, com cimento, com reboco, pintar como se aquilo nunca tivesse existido antes. Então aí sim, a entrada principal passa a ser a outra que já estava sendo usada, a cozinha ou a dos fundos, seja lá o que for. Mas nesse caso, eu acho que é muito mais vantagem, é mais barato e mais rápido, né? Se você passar a usar, de fato, a entrada principal todos os dias. Vai gastar R$ 0. Então, a entrada principal tem que ser utilizada. Outro princípio importante, que eu acho que esse algumas pessoas vão se descabelar por conta disso, mas é acúmulo de objetos, nem pensar. Esse é muito importante. Evitar todo tipo de excesso de coisa, porque isso gera estagnação. Tem gente que guarda até o que sabe que nunca mais na vida vai precisar, com a desculpa de mas vai que um dia eu precise. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se um dia você precisar, você vai lá e você compra. Esse pensamento só vai fazer com que você fique preso na mentalidade de que vai sempre correr o risco de faltar alguma coisa na sua vida, fora que isso acumula na sua casa entulho e leva para o seu cérebro a seguinte mensagem: aqui não tem espaço para coisa nova, já tem um monte de tranqueira aqui dentro. Eu já conheci uma psicóloga, olha só, psicóloga, ela guardava, juro para vocês, aqueles calendários de mesa de coisas antigas. Sabe aqueles calendários que você vai virando a folhinha? Mas não era coisa assim pouca, era de mais de 5 anos. Aí eu te pergunto, pra quê? O que você vai fazer com um calendário de mesa de 2021, por exemplo, agora em pleno 2026? Então, se não presta mais, não tem mais função nenhuma, você tem três opções: lixo, doação ou venda. Porque tem coisa que ainda dá para aproveitar, dá para fazer uma graninha ou, enfim, dá para fazer uma boa ação e doar para alguém. O que não é o caso do calendário de mesa, né? Pelo amor de Deus. E um princípio que está intimamente ligado à neuroarquitetura é usar elementos naturais, que é a madeira, plantas, água, pedras. Isso cada vez mais a gente tem visto a importância de trazer esses elementos, principalmente para dentro da nossa rotina diária, porque além de auxiliar a reduzir os níveis de estresse, promove o relaxamento mental e é uma excelente forma de fugir, né, do excesso de urbanização, que cada vez mais a gente está vendo condomínios e prédios mais abarrotados, a cidade ficando cada vez mais cinza. Então, é uma forma também de trazer a natureza para dentro de casa. Então, mesmo que você não acredite em energia, pensa o seguinte: como você se sentiria num ambiente mais limpo,
mais fluido, mais equilibrado, harmônico. É natural, né? Você vai ficar melhor, você vai se sentir melhor. Agora, o oposto, como você se sentiria em um ambiente sujo, escuro, apertado, com muita bagunça, cheio de móveis, um monte de decoração espalhada? É natural, você vai ficar mais irritado, vai ficar triste, vai ficar incomodado. Ou se você responder o contrário, eu arrisco dizer aqui, pelo menos eu recomendaria você rever os seus critérios de avaliação para o que te gera bem-estar, porque eu acho que não é normal a pessoa se sentir bem no meio da bagunça. E quem ouviu o episódio anterior vai lembrar que eu falei o termo slow decor, que é uma extensão do movimento slow living. Até comentei, né, que eu não ia entrar muito em detalhes, porque era assunto para um outro episódio. Pois bem, então aqui estamos falando sobre esse assunto. Eu deixei realmente para fazer um episódio só para isso, porque vocês estão vendo que é assunto pra caramba, né? Então a gente falou bastante no episódio anterior sobre a arte de desacelerar. E se você não ouviu ainda, então depois que acabar aqui, já põe na lista aí para maratonar, porque tá muito legal. Então a ideia do slow living basicamente é criar ambientes que respeitem o seu ritmo, que acolham e que tenham mais alma, mais presença. Então vou passar alguns princípios do slow decor. Primeiro, escolher com intenção o que já se conecta muito bem, né, com o Feng Shui que a gente acabou de falar da escola do chapéu preto. Ou seja, cada objeto tem um porquê. Não é sair comprando coisas aleatórias só porque você viu no Pinterest, por exemplo, e achou bonito, que aliás os arquitetos eles até arrepiam, né, quando fala sobre Pinterest. O cliente vem com essa conversa, parece que tá falando sobre filme de terror. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, você vê um objeto ou uma decoração que está compondo um ambiente X. Aí você quer incluir esse mesmo item num ambiente Y, que muitas vezes não faz o menor sentido, não conversa. Então, quando você repete esse processo várias e várias vezes, a casa fica parecendo um Frankenstein. Não tem conexão, além do que muitas vezes a dimensão do espaço não condiz com o objeto ou com o tipo de decoração que você escolheu. Então, antes de sair decorando, precisa pensar qual é o propósito disso. Por exemplo, você acha que é mais interessante ter dentro do seu quarto um quadro que reflete natureza, calma, tranquilidade, ou um quadro que representa guerra? Eu vou dar um exemplo agora de uma situação real, tá? Eu vi uma vez uma decoração no meio da sala de estar, uma estatueta do deus Ares, que é o deus da guerra. Que tipo de mensagem visualmente isso transmite? Tudo, absolutamente tudo que você coloca de decoração envia um estímulo para o seu cérebro. Então vamos lá, quer provar isso agora? Vamos fazer um teste. Fecha os seus olhos enquanto você está me ouvindo. Claro que se você estiver dirigindo, faça de olhos abertos, por favor. E imagina que na sua mão, na palma da sua mão, coloca a mão espalmada, inclusive, para frente agora. Uma das mãos só, não precisa das duas, tá? Então coloca ela espalmada para cima. E imagina que na palma dessa mão existe um pompom, bem felpudo, bem fofinho, uma coisa bem gostosinha. Ele transmite uma sensação, né? Uma sensação provavelmente agradável, uma coisa bem suave, uma textura agradável. Agora imagina que você tira esse pompom e na mesma palma da mão você vai colocar um cacto com espinhos bem finos e bem pontiagudos. A sensação é completamente diferente. É a mesma coisa que acontece inconscientemente quando você olha, por exemplo, para um objeto com formas, com texturas e cores desagradáveis. Um objeto pontiagudo, um objeto cortante, um objeto com formas agressivas, formato de lança, facas expostas, tudo isso transmite uma mensagem para o seu cérebro. Uma mensagem de perigo, de agressividade. Por isso que é tão importante escolher bem o que você coloca na decoração e não sair colocando coisas aleatórias. Então não dá para sair colocando coisa aleatoriamente. Primeiro pensa o que essa imagem, esse quadro, esse objeto, essa forma representa, o que isso transmite para você. Pensa bem antes de comprar e colocar qualquer coisa na sua casa. O segundo princípio do slow decor é valorizar o tempo das coisas. Móveis com história,
peças artesanais, objetos afetivos, tudo isso é bastante relevante. No Feng Shui também é possível usar esse princípio, fazer uma conexão, porque uma decoração de uma viagem, por exemplo, que você tenha feito, que te lembra um bom momento, um presente de uma pessoa especial, de um amigo, de um relacionamento, da família, que carrega uma energia de vínculo, carinho e afeto, é sempre muito bem-vindo. E aí entra as perguntas que muitas vezes as pessoas fazem. E objetos de pessoas falecidas, fotografias, pertences de pessoas que já partiram desse plano, pode ou não pode? A resposta é depende. O que que isso gera em você? Quando você olha para esse objeto ou para essa foto, você se sente bem ou você se sente mal? Porque bate uma tristeza, aquela saudade que dói. Aí entra a questão da intenção também. E um detalhe importante é: se for usar qualquer tipo de objeto ou fotografia de pessoas que já faleceram, ou até mesmo fotos de outras pessoas, ainda que vivas, coloque em áreas sociais da casa. Nunca dentro do quarto, principalmente se for o quarto do casal. Você não vai querer, com certeza, energia de outras pessoas invadindo o seu espaço pessoal. Terceiro pilar, já falamos também aqui um pouco no Feng Shui, que é evitar o excesso. Então, menos é mais, só que com significado, com propósito. Não é deixar a casa pelada, sem móveis, mas é usar o minimalismo dentro de uma medida certa, tá? Se você não é adepto do minimalismo, tudo bem, mas é tentar reduzir questões que podem ser consideradas como excessos. Não deixa a casa entupida de coisa. Já tem alguns anos que eu venho frequentando, né, a Casa Cor ou outras mostras de arquitetura e design por conta do Daniel, meu namorado que é arquiteto, e algumas vezes eu vejo ambientes com prateleiras, com nichos que parece que não tem fim. Um monte de decoração e eu olho aquilo e eu só consigo pensar, para que esse tanto de coisa, meu Deus do céu? Imagina para limpar isso depois. Alguns ficam bonitos? Até ficam, não é a questão de ficar feio, é que não faz muito sentido para mim no final das contas, porque acaba virando excesso. Vira um monte de coisa lá que não tem, de fato, uma utilidade energética falando. Só fica realmente um amontoado de coisa e isso pode refletir no seu cérebro como uma mensagem negativa de acúmulo de bregueços, como diz o Daniel, né? De coisa acumulada, de tralha. E o quarto pilar é criar espaços de pausa. É um cantinho que você vai ter só para você, um cantinho de leitura, uma poltrona perto da janela para você só olhar lá fora, dar uma respirada, um lugar para você sentar e desconectar do mundo. É ter esse cantinho para você, se desconectar de tudo. Eu sei que hoje é difícil, né? Principalmente pelo fato da correria do dia a dia. A gente falou muito sobre isso no episódio anterior sobre a arte de desacelerar, né? Esse slow living. Mas é importante que você dê um jeito, cria um pontinho de fuga aí na sua casa. E isso vai te ajudar muito até nesse processo de desacelerar, como a gente falou no episódio anterior. Então agora eu quero que você pense um pouquinho. Você já tentou trabalhar num lugar bagunçado, com mesa cheia de tranqueira, de coisa espalhada, aqueles porta-treco cheio de coisa que você nem usa? Como é que foi o seu rendimento numa mesa bagunçada, num espaço de trabalho bagunçado, abarrotado de coisa? E como é o seu rendimento quando você está num ambiente mais clean, mais organizado, limpo, com cheirinho agradável, com paisagem principalmente, né? Então a gente tem visto muito escritórios hoje em dia, tudo muito cinza, tudo muito apertado, as pessoas trabalhando todas de frente para a parede, sem visão, sem amplitude. Isso pode estimular o foco, a concentração, mas ao mesmo tempo isso vai gradativamente a longo prazo criando uma atmosfera de tristeza, uma atmosfera de apatia, a pessoa vai ficando desmotivada, tensionada, né? Sente uma cobrança, não consegue ter amplitude de visão, limita a criatividade, porque o que ela tem de espaço de visão é somente a tela do computador e a parede que está na frente dela. Então, até mesmo a disposição dos móveis, da cadeira, da mesa de trabalho interferem
muito no rendimento, na criatividade, na expressão dentro do trabalho. E a gente falou sobre isso no começo do episódio também. Você já percebeu como o ambiente mais escuro pode te deixar mais introspectivo, mais desanimado, às vezes desacelera um pouco o seu ritmo. Então, como a iluminação impacta diretamente nas pessoas? Você já parou para pensar nisso? A famosa treta, né, da luz branca versus a luz amarela. Então, na verdade, cada uma delas tem um papel predominante, não é só iluminar. Repara bem como os restaurantes usam um tipo de iluminação. Supermercados, shopping, lojas de shopping, né? Cada um tem o seu propósito. Então tudo tem um motivo. Quando é feito com planejamento, obviamente, né? Então, por exemplo, restaurantes vão optar por uma iluminação mais indireta, uma luz mais quente, que cria um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, que dá aquela desacelerada realmente em você. Para quê? Para que você passe mais tempo sentadinho lá, conversando, comendo, pedindo mais pratos, sobremesa, e assim você vai gastar mais, óbvio, né? Mais dinheirinho entrando no bolso do restaurante. Agora, ambientes de restaurantes de rodízio, por exemplo, vão preferir, obviamente, luzes mais claras, mais fortes, mais diretas, para gerar o estímulo da rotatividade maior. Então, assim, você come, vai embora mais rápido, dá espaço para outro cliente, maior rotatividade. Então, tudo tem um propósito. E claro que a luz natural é de longe a mais recomendável, principalmente no Feng Shui, porque com certeza você já se sentiu muito mais tranquilo, muito mais em paz, só de entrar num ambiente mais iluminado, com plantas, em silêncio, um ambiente mais acolhedor, né? Aquele ambiente que respira vida lá dentro. Então essa combinação cria essa atmosfera que exala realmente essa energia vital, essa energia de vida. Agora imagina no oposto, um porão sem janela, tudo escuro. Quando eu penso nisso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é filme de terror. Não passa nada de agradável na minha cabeça. Um porão sem janela, sem ventilação, sem luz natural, tudo escuro, aquelas coisas bem assustadoras mesmo que a gente vê em filme de terror já começa a aparecer. É uma associação. Não tem como. Então, o ambiente transmite uma mensagem. É óbvio isso. E não é coincidência, não é vozes das nossas cabeças, não. O ambiente é um espelho do nosso estado interno e também é um agente de transformação. Ou seja, traduzindo, a maneira como você dispõe os objetos, a decoração, a organização dos móveis da sua casa, do seu ambiente, do seu espaço, reflete o seu estado interno e o seu estado de humor. E o oposto também. O ambiente, em contrapartida, vai refletir no seu estado mental e emocional. É uma via de mão dupla. De repente, você não está muito legal naquele dia, você está passando por um período de ficar mais introspectivo, alguma coisa mexeu com você, seu emocional está mais abalado, você vai preferir ambientes mais escuros, ambientes mais silenciosos, você vai preferir ficar mais quietinho no seu quarto. Então, tudo isso vai refletir a maneira como você vai distribuir, inclusive, os objetos, a decoração, a maneira como você organiza a sua casa. Agora, se você está mais alegre, mais disposto, você vai deixar luz entrar, você vai deixar uma música, alguma coisa mais agradável dentro do ambiente, vai ter mais movimento. Da mesma forma, um ambiente com energia mais apagada, luz mais indireta, muito escuro, isso vai gerar introspecção. Então é uma via de mão dupla, né? Causa e consequência vão se misturar o tempo todo nesse caso. Então agora a gente vai para as dicas práticas. Vou passar uma listinha de coisas que vocês podem fazer em casa ou no seu espaço de trabalho, enfim, no ambiente de modo geral, que são coisas simples e já vão melhorar muito a energia do espaço. Primeiro, luz natural é ouro, luz natural é vida. Então abre as janelas, deixa o sol entrar. Se não for possível, no pior dos cenários, que não entra nada de luz natural, a luz artificial tem que estar muito bem alinhada com o propósito do ambiente. De novo, não é sobre colocar
1 milhão de lâmpadas. É sobre alinhar o propósito do ambiente com a iluminação adequada. Então, sugiro, recomendo que, nesse caso, se não entrar nenhum fiozinho de luz solar, procurar um profissional especializado em projeto de iluminação. Já vai ajudar bastante a linkar, né, a equilibrar o propósito com a luz adequada. Então não se esqueça, a menos que o sobrenome da sua família seja Adams, não tem motivo nenhum para viver numa casa sombria e escura. Deixa a luz entrar, nem que seja luz artificial. Segundo ponto, crie um canto de pausa. A gente já falou sobre isso. Então, nem que seja uma poltrona, uma almofadinha no chão, uma rede, um cantinho que é seu, um lugar para você chamar de seu, para sentar, respirar, se desconectar de tudo. Aqui em casa eu tenho no meu escritório, no meu home office, um canto que é um tapete onde eu sento para meditar. Minha gata fica comigo ali quando eu estou meditando, faço minha autoaplicação de Reiki, às vezes fico brincando com ela no chão, né, com a minha gatinha. Então é um cantinho meu. Não precisa ser um spa com jacuzzi, se bem que não seria uma má ideia, né? Eu não recusaria, mas não tem como dentro do apartamento. Então a gente usa o que tem, o que está disponível e que faça sentido e faça bem para você. Então pode ser uma almofada que você vai sentar para tirar 5 minutinhos para fazer um mindfulness. Tenha esse cantinho. Terceiro, reduza o ruído. E eu não sei você, mas eu tenho pavor de ambiente que fica dando eco e que tem ruído constante, que nem eu já falei para vocês. Mesmo depois que para aquele ruído, parece que aquilo fica martelando na minha cabeça. Então, uma dica é colocar plantas para absorver som, tapete, cortina, estofado, madeira também ajuda bastante. Procura desligar a notificação, evita deixar som ligado o dia todo. Eu vejo gente que às vezes fica com o rádio ligado o dia inteiro, música ligada o dia inteiro. Eu, particularmente, não consigo, isso tira totalmente a minha concentração. Em alguns momentos eu coloco uma musiquinha de relaxamento, de meditação, mas mesmo essas músicas eu não mantenho o dia todo, porque às vezes me incomoda até música para relaxamento, porque acaba sendo uma distração também. Número 4, e aí você já pode linkar com o que eu falei agora do 3, que é trazer a natureza para dentro de casa. Então a gente também já falou sobre isso. Plantas, pedras, madeira, água. Então você pode colocar uma fonte, um aquário, animais também dentro de casa, além de acalmar, reconecta você com a natureza e são energia viva, né? Então os animais trazem o ti vivo para dentro de casa, que é uma excelente pedida. Plantas também. Então, na impossibilidade de ter plantas vivas, fonte de água ou animais, use representações, como por exemplo, estampas florais, quadro de paisagem, escultura de animais, plantas permanentes, né, que agora chama planta permanente, mas são as famosas plantas de plástico, as plantas artificiais. Isso já vai trazer a energia da natureza para dentro da sua casa. É um estímulo visual. Mas atenção com excessos. De novo, Feng Shui é sobre equilíbrio. Equilíbrio é a base de tudo. Não precisa transformar a sua casa na Mata Atlântica, até pelo fato de que excesso de madeira e excesso de elemento terra, que pode ser representado, por exemplo, pelas pedras, pode dar a sensação de ambiente apertado. Parece que você está sendo esmagado dentro do ambiente. Então, cuidado. Usa de forma correta, equilibrada. Não precisa fazer um cômodo todo cheio de planta ou todo cheio de pedra. Isso pode dar uma sensação de aperto. Você vai se sentir mais incômodo ainda. Então, equilíbrio é tudo. Item 5 da nossa listinha aqui de dicas: organização com intenção. Eu sempre recomendo o seguinte: reserva um dia para você fazer uma boa limpa na sua casa. Se achar que vai ficar muito pesado, se a casa é muito grande, distribui um dia para cada cômodo. Não precisa ser tudo na mesma semana. Então marca no seu calendário um dia para organizar um cômodo específico. Então vamos pensar que essa semana você vai organizar o seu quarto e aí semana que vem você vai organizar a sala ou a cozinha, enfim. Você pode criar o seu calendário da maneira que você achar mais interessante. Lembrando que não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser tudo na mesma semana.
Começa pelo que você acha mais importante. Quando você for fazer essas limpezas, nessa organização, você vai separar tudo que não serve mais, que está quebrado, que perdeu utilidade, tudo que não tem mais nenhuma função. Você pode colocar em 3 caixas diferentes. Uma para doação, do que não faz mais sentido você ter, que está em bom estado, obviamente. Outra para itens de valor que você pode reaproveitar vendendo para alguém que possa precisar. E uma terceira que é lixo, direto para o lixo. Não tem que ficar vendo depois, repescando coisas lá de dentro, não, tá? Botou na caixa do lixo é lixo. E deixa só à mostra aquilo que te inspira, ou seja, decorações que você vai bater o olho e falar, nossa, realmente isso aqui passa uma imagem agradável. Esconde ou guarda facas expostas, objetos pontiagudos ou cortantes ou que transmitam imagem de agressividade. Ah, uma dica extra aqui nesse item da organização é o seguinte: às vezes a gente começa a organizar as coisas e acha uns itens, uns objetos e fala, eu acho que eu não estou pronto ainda para jogar isso. Aí eu te recomendo manter guardado por mais um período de tempo. Você vai se propor um prazo. Se dentro desse prazo você não utilizar, você não nem lembrar daquele objeto, aí você descarta de alguma forma, tá? Então é importante fazer isso. Ah, lembrando que, sabe aquela velha frase: vão-se os celulares, ficam-se os carregadores? Cabo, carregador, relógio parado, fone de ouvido que não presta, isso tudo é lixo, por favor. Não fica guardando essas coisas, porque não faz sentido. Bateria, tudo que não presta, coloca para dar embora realmente ou para jogar no lixo. Dica número 6: cuide bem da entrada da sua casa. A gente já falou sobre isso, então mantenha limpa, iluminada, com algo que te receba bem, porque é a porta de entrada que recebe você também. Não é só para as visitas, é para você, para que você seja bem recepcionado na sua própria casa. Então, nada de bloqueio, nada de porta rangendo ou emperrada. Se tiver rangendo, usa aqueles desengripantes nas dobradiças que já vai ajudar, pelo menos para de ranger. Na pior das hipóteses, você vai gastar aí alguns poucos reais para consertar isso. Mas se tiver emperrada, rangendo, com coisa entulhada atrás da porta de entrada, sapato, cabideiro, sapateira, faz um favor para você e vai lá agora e já tira isso de lá, tá? Nada de bloqueio, não deixa as coisas impedindo o acesso da energia na sua casa e de preferência, sem aqueles tapetinhos com frase boba, para não falar outra coisa, não repara a bagunça, hospício lotado, trouxe bebida, sabe essas frases bem bobas, para não falar outra coisa? Tudo isso já começa a enviar para o seu cérebro, antes de você entrar, que na sua casa tem bagunça, que na sua casa tem gente doida, que na sua casa as pessoas bebem. Evita esse tipo de mensagem. Tudo bem, você pode gostar de tomar sua cervejinha, seu vinho, seja lá o que for, mas essas frases já transmitem uma impressão errada para o seu cérebro, principalmente se você quer mudar a vibração, a energia de dentro do seu lar. Dica de número 7: aromatize a sua casa. Depois que a gente fica jovens adultos, passa dos 30, eu acho que já começou antes comigo, na verdade, mas olha, pra mim não tem sensação melhor do que casa limpa e cheirosa. Sério. Quando eu acabo de fazer, eu mesmo faço a faxina em casa, porque eu gosto de deixar do meu jeito, limpa, cheirosa, organizada. Depois que tá tudo no lugar, que eu olho aquilo, me dá uma sensação de paz. Então, quando eu tinha minha clínica física, inclusive, eu também costumava eu mesmo limpar e eu sempre deixava um aroma no ambiente e eu borrifava sempre um aromatizador entre um atendimento e outro. E várias vezes as pessoas comentavam comigo, os clientes comentavam o quanto a clínica era cheirosa. Então você pode e deve usar isso na sua casa também. Aromas da sua preferência, tá? Não precisa ser nada muito específico. Pode ser um difusor, difusor de vareta, um home spray, pode ser um incenso, um desinfetante, às vezes mais cheirosinho, que você usa para passar na casa. O que você preferir, vela aromática. Os aromas podem ativar os nossos sentidos e gerar sensações muito agradáveis de relaxamento e bem-estar.
Principalmente porque o olfato, o cheiro, ele tem uma ativação muito intensa no nosso cérebro. Você já deve ter passado pela experiência de sentir um perfume e lembrar de alguém ou de uma situação de anos atrás, da sua infância, ou do café da sua avó, do bolo da sua mãe. Então, o aroma é muito sensorial. Vale muito a pena você investir um cheiro bem gostosinho para sua casa. E oitava e mais importante dica é a constância. Uma vez eu ouvi um absurdo de uma pessoa que falou o seguinte para mim: Feng Shui não funciona porque depois de um tempo volta tudo como era. Amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Você limpa a sua casa uma única vez na sua vida? Você lava a roupa só uma única vez na vida? Quando tá doente, você toma um único comprimido para nunca mais? O Feng Shui não é varinha de condão que a gente balança para lá, para cá e fala a palavra mágica, né, do Chapolin, Parangari com Tirimiruaro, igual a bruxa Baratuxa ou Shirin Shirion do diabo, lembram disso? Não vai resolver, não vai desaparecer o problema 100% para nunca mais. A casa a gente usa, a casa a gente vive dentro dela. É óbvio, você vai tirar coisa do lugar, você vai colocar em outro, você vai sujar, você vai quebrar coisa, você vai comprar coisa nova. Tudo isso é o fluxo natural da vida. Então, recomendo que você procure manter sempre tudo em ordem e limpo, mas tem que anotar na agenda a cada 3 meses, mais ou menos, fazer de novo o processo de limpeza profunda, de desapego, porque com certeza vai ter coisa lá para jogar fora de novo. Com certeza você guardou coisa que não precisava nesse período de 3 meses. Então, assim você vai mantendo sem ter que ficar fazendo aquele esforço mais grosso, né? Aquele esforço gigantesco para colocar tudo no lugar de novo. Inclusive, tem algumas técnicas que se baseiam no Feng Shui, não são propriamente o Feng Shui, mas criticam o Feng Shui. Aí eu fico assim, tá, mas como é que é isso? Ou fala mal ou anda junto. As duas coisas não dá, porque fica feio. Então, o Feng Shui é uma técnica que precisa de constância. Não adianta achar que vai fazer uma única vez e nunca mais vai aplicar na vida nenhum conceito, tá? É sim uma técnica muito poderosa, mas tem que ser aplicada com praticidade, com objetividade, intenção e tem que fazer o reforço. Não adianta. Não existe tratamento mágico para nada nessa vida. Ah, e outra coisa muito importante, tá? Não sei se você já tentou em algum momento da sua vida colocar algumas dicas de Feng Shui que você vai pegando na internet aleatórias. Isso pode ser um caminho, pode te ajudar a pelo menos começar algumas coisas, mas sem uma metodologia determinada, você vai começar e vai parar. Vai ficar um ciclo repetitivo, você começa e para, começa e para, começa e para. E claro, não vai ver os resultados como deveria. Então, é importante fazer de fato com método, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, aqui vai entrar também uma conexão com o livro A Fórmula da Repetição da Beatriz Camacho, que eu mencionei no episódio anterior. Ele fala sobre como hábitos duradouros se constroem com pequenas repetições constantes. Então, vale lembrar que, mesmo a técnica do Feng Shui precisa dessas pequenas repetições constantes. Então, você não precisa mudar tudo de uma vez. Você pode começar com um cômodo, como eu já falei, um objeto, um ritual de cuidado do seu espaço. Então, manter uma rotina. O importante é repetir. Torna isso parte da sua rotina que já vai fazer muita diferença. Então, o ambiente que você vive não é só um pano de fundo. Ele é um personagem ativo da sua história, porque ele te molda, ele te inspira, ele te afeta diretamente. E a boa notícia é, você pode moldar o ambiente de volta. Então a escolha é sua. Começa por um micro hábito e começa pequeno. Vai um pouquinho por vez, vai arrumando e transformando o seu ambiente. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, escolhe um cômodo agora, depois passa para o outro. Começa a observar como o seu mundo interno vai responder a esse movimento. E de preferência faz uma mentoria de Feng Shui. Como eu falei,
precisa de um método, de um acompanhamento, porque mesmo que a sua casa tenha muitos problemas energéticos atualmente, não precisa entrar em pânico. Dá para corrigir, salvo, né, algumas exceções que a gente vai ver que, olha, melhor cenário seria realmente mudar e procurar um outro endereço para viver, mas na maioria dos casos é possível corrigir e curar através dos elementos, das ferramentas que a gente utiliza no Feng Shui e de um bom acompanhamento profissional, porque para isso você vai ter que ter uma pessoa por detrás te orientando, te auxiliando, te passando todo o conhecimento técnico e prático. E isso vai refletir muito numa qualidade de vida muito melhor dentro do seu ambiente, eu garanto para você. Então, se esse episódio te ajudou de alguma forma, te trouxe algum conhecimento, compartilha com alguém que também está buscando mais essa presença, mais equilíbrio dentro de casa, que pode transformar o ambiente pessoal e profissional para ter uma vida mais leve, com mais intenção, com boas energias. E claro, não esquece de me seguir e acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Guilherme Biotto, lá eu estou sempre postando alguns conteúdos e também dicas práticas de Feng Shui, para que você possa aplicar isso diretamente na sua casa. Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui e a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia juntos mais uma vez. Até lá!